Então, agora sim, vamos juntar os pontos. Ele e a imagem anterior, ambos foram presidentes dos Estados Unidos em épocas diferentes. Rola um papo na internet que um é a encarnação do outro. Mas antes de você revelar se é verdade ou não isso, eu só queria ler uma série de curiosidades da história dos dois, que por isso falam que um seria... Eu vou te explicar o porquê. Não, eu já até pelas descrições diferentes já até sei que não. Mas aí eu vou ler só pra gente entrar nessa discussão e ver se coincidências... Sim, se a encarnação de uma pessoa for outra, quer dizer, essas coincidências mundanas são só coincidências, né? Uhum. Por exemplo, o Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846, o Kennedy foi eleito em 1946. O Lincoln foi eleito presidente em 1860 e o Kennedy em 1960. Os nomes Lincoln e Kennedy têm 7 letras. Ambos estavam comprometidos na defesa dos direitos civis. As esposas de ambos perderam filhos enquanto viviam na Casa Branca. Ambos os presidentes estavam preocupados com os problemas dos negros norte-americanos. Ambos os presidentes foram baleados numa sexta-feira. Ambos os presidentes foram assassinados com um disparo na cabeça. Ambos os presidentes foram assassinados na presença da esposa. Aí começa. A secretária de Lincoln chamava-se Kennedy. E ela lhe disse para não ir ao teatro no qual ele foi assassinado. A secretária de Kennedy chamava-se Lincoln. E ela avisou a ele para não ir a Dallas, que foi onde ele foi assassinado também. Ambos os presidentes foram assassinados por sulistas. Os dois foram sucedidos por sulistas. Os dois sucessores chamavam-se Johnson. Os nomes dos sucessores de Lincoln e Kennedy têm 6 letras. Andrew Johnson, que sucedeu Lincoln, nasceu em 1808. E o Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy, nasceu em 1908. Bom, tem várias aqui. Mas aí eu te pergunto... São almas paralelas. Quando ocorre isso, o primeiro, né? Aquele senhor. Então, ele tem toda a voltagem espiritual. Ele tem toda uma triagem de força espiritual. Desencarnou. Uhum. Aquela tropa toda, espiritualmente falando, que estava ao lado dele, escolhe alguém paralelo para exercer o mesmo caminho. São mesmas essências, energias compatíveis. Não que são reencarnação, não é reencarnação nenhum dentro do outro. Porém, espiritualmente falando, traz todo um complemento. Então, os soldados que estavam aqui auxiliando espiritualmente aquele senhor, ao desencarnar aquele senhor, né, aquele presidente, vem agora esse novo presidente. A mesma tribo daqui traz a continuação para esse. Então, o que teve ali foi uma coincidência do quê? Das mesmas, vamos falar de entidades, dos mesmos mentores, das mesmas entidades que auxiliava aquele senhor em ajudar as pessoas, passou a servir o outro energeticamente. Por que a semelhança dos mesmos acontecimentos? Porque os dois tiveram os ataques iguais, né? E as mesmas perseguições que tinha esse aqui, após ele desencarnar, passou a ser para esse. Porque na regência, falando do lado espiritual, é um reencontro kármico, aonde tem a ver com toda essa libertação de escravo, procurar fazer aquele país virar melhor. Então, falando na nossa linguagem, para vocês entenderem um pouco, os dois vieram para fazer uma limpeza espiritual. Então, foram colocados, espiritualmente falando, com essa força toda espiritual, porque só eles teriam, sim, o poder, vamos dizer assim, de combater aqueles seres humanos de tantas maldades, né? Para eliminar a Terra de toda a carga negativa. Então, tanto um quanto o outro, energeticamente, eles não eram só eles em si, carne e osso. Eles vinham e vieram com uma força espiritual maior. Então, em nível espiritual, os dois têm uma ligação muito grande no astral. Então, vamos dizer, foram guardiões, que reencarnaram para direcionar, né? Mas com uma grande tribo espiritual. Porque até então, combater a escravidão, tudo aquilo já vem de uma genética de escravidão com muitas penitências espirituais. Ou seja, lidar com essa tribo de energias negativas, de maldade, de crueldade, saindo tudo de ancestralidade, mexendo com peixes do astrais, vieram também 2 pessoas reencarnadas, né? Reencarnaram 2 pessoas com a facilidade e com o dom espiritual para poder também combater tudo isso. Porém, eles tiveram tanto as turbulências no físico, como também adquiriram negatividade no astral. Então, a mesma guerra que eles tiveram para enfrentar o ser humano aqui olho a olho, na tribo espiritual também eles tiveram, aonde acabou ocorrendo tragédias. Na verdade, essas tragédias são inimigos também do astral, que perseguiu fez a mesma meta e repetiu de novo. Chamamos de karmas espirituais, sequências de karmas. E aí se repetiu, né? Se repetiu
não com almas gêmeas, né, com reencarnações do mesmo espírito, mas espíritos que submeteram a entrar nessa guerra, mas essa guerra ela foi multiplicada, porque ela teve no físico e no espiritual também. Porém, os dois, o outro nem tanto, mas o primeiro, um mago, uma espiritualidade fortíssima, que é onde combateu os dragões e os leões mais com a força espiritual do que com as ferramentas.